investigação 10 becarias. 10 becarias diferentes. Em cada página que você abre de becaria, você se depara com um becaria. Às vezes com 2 na mesma página. É impressionante. Basta você ter o cuidado de distinguir quais são esses becarias e você vai lendo aqui você tem, número 1, becaria iluminista. Estamos no século XVIII, pleno iluminismo, iluminismo forte, iluminismo que contesta o poder monárquico e clerical, o iluminismo que não concorda com as tradições da igreja e com o modo dos reis governar, o iluminismo que discorda do absolutismo e que não concorda de modo nenhum como eles governam. Mas, cuidado aqui, os iluministas, alguns, eles criticavam o rei, mas queriam continuar com o rei. Foi o caso de Beccaria, que nunca negou o sistema da monarquia. Ele negava a forma de governar, não a estrutura do poder monárquico. Os iluministas franceses eram todos muito delicados. Eles não batiam de frente com o poder. Eles não pediam para cortar o pescoço do rei. No final acabou cortando. Luís XVI perdeu o pescoço. Mas não foi a pedido dos filósofos, muito menos de Beccaria. Eles não batiam de frente. Diferente dos iluministas ingleses. Porque os iluministas ingleses, John Locke, Hobbes lá no princípio, mas sobretudo John Locke, e todos os que vieram, batiam no rei duramente. E diziam, corte o pescoço do rei. Este rei não vale nada, só gasta dinheiro público e não traz nada de bom para nós. Até que no século XVII, no princípio, houve aquele acordão entre o povo e o rei então ficou só como rainha da Inglaterra. Ou seja, o rei sai os seus poderes, tira os poderes do rei, tira o poder de manusear o dinheiro público, sai fora do rei e vai para o parlamento. Nesse instante, então, se instaura o Estado de Direito inglês, primeiro que o Estado de Direito francês. Muito antes se instala o inglês. Por quê? Porque os filósofos ingleses eram muito mais duros contra esse poder arbitrário do que os filósofos franceses. Número 2. Beccaria secular. Beccaria secular é o que sustenta a separação da igreja e do Estado. Igreja é igreja, Estado é Estado, religião é religião, direito é direito, crime é crime, pecado é pecado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem que confundir. Você imagine como que a Igreja Católica recebeu este livro de Beccaria, com ele escrevendo isso com todas as letras. Crime é crime, pecado é pecado. O que nós pagamos pela consciência, dizia Beccaria, não tem nada a ver com as leis feitas pelo ciris, leis da sociedade, que são outro tipo de pena diferente, e vocês da igreja continuem com suas sanções, porém, no mundo religioso, não confunda direito com religião. E assim, o Beccaria secular é importantíssimo. 3. Beccaria racionalista, porque todos os filósofos do século XVIII eram racionalistas, ou seja, é a razão que faz do humano a diferença. É isso que os outros animais não têm. É isso que o cachorrinho nosso, que nós gostamos, não tem. Ele não tem razão. O gatinho, ninguém tem razão. A razão é o uso da inteligência. E, portanto, não é possível que os outros façam isso. E então Beccaria dizia, na onda dos filósofos iluministas, que o humano faça uso da razão para quê? Para se libertar do quê? Das crenças e superstições, das religiões e seus dogmas que não são razoáveis, dos costumes autoritários. É para isso que tem que ser, para que isso que o humano tem que usar sua razão. Ou seja, percebam aqui a proximidade do Beccaria, quase um revolucionário. Quase um revolucionário. Mas não foi revolucionário porque ele mantinha a monarquia, respeitava a monarquia. E não foi revolucionário porque ele não queria derrubar o poder, ele queria reestruturar o poder. Portanto, Beccaria foi muito mais reformista do que revolucionário. No revolucionário, você quer derrubar aquele estilo de governo e trocar, botar outro. Beccaria não chegou a tanto. Ele diz, temos que reformar tudo.
tudo, porém mantenha a monarquia. Em síntese, fez uso da razão. Quarto Beccaria, o Beccaria contratualista. Era a onda do momento. Os contratos sociais, ou seja, o mito de que um dia o povo reuniu, junto com os representantes do governo, e estabeleceram as regras do Estado. Então nós temos o contrato social de John Locke, contrato social de Montesquieu, em certo sentido, complementou, depois o contrato social de Rousseau, publicado 2 anos antes do livro de Beccaria. Em síntese, o ambiente desse período não era um ambiente para Platão e Aristóteles, que entendiam que o Estado existe antes da sociedade e que o Estado é mais importante que a sociedade, a ponto de, por exemplo, Platão e Aristóteles, mas particularmente Aristóteles, trabalhou o tema de que o cidadão grego que não participava dos interesses da comunidade, que não queria discutir nada da população, que esse cidadão grego era um idiotes, porque não quer participar da política, não quer contribuir para o todo, só pensa nele mesquinhamente, egoístamente, só pensa nos interesses particulares. Então, em síntese, esse Estado que existe antes da sociedade foi sustentado pelos filósofos gregos antigos. Aqui, neste século, os filósofos sustentam outra coisa. O Estado é produto de uma deliberação da coletividade. Foram os homens, e na época, homens mesmo, no sentido masculino, macho, discriminador, porque mulher não tinha espaço neste período histórico, nada. Então, em síntese, diziam, os homens reunidos estabeleceram um pacto e criaram o Estado. Portanto, nasce o Estado de um pacto social. Por isso, o Estado tem que estar limitado ao que está no pacto. Só pode fazer o que está escrito no pacto. O que não está pactado, o Estado não pode. Ou seja, não pode invadir os direitos do cidadão, e se não estiver previsto. Hoje, atualizando toda essa linguagem, o Estado não pode fazer absolutamente nada além do que está na Constituição. O que está ali pode, o que não está, não pode. Atualizando a ideia de pacto para os dias atuais. De qualquer maneira, sabemos que a ideia de pactos hoje não prospera, porque nasceu uma outra concepção de Estado no século XIX, que é a concepção do Estado que tem o poder coercitivo jurídico, e essa concepção do Estado foi reprogramada por Kelsen no princípio do século XX, e aí refaz toda a configuração do Estado, dizendo que o Estado é uma formação jurídica, que o Estado é que toma conta e manda por meio do seu poder coercitivo e pela produção do direito. Bem, de qualquer maneira, Beccaria foi contratualista porque era a onda do momento, era a onda daquele momento. Beccaria 5, Beccaria crítico, extremamente crítico, duríssimo crítico, crítico contra a Inquisição, crítico contra a monarquia, aquele poder da monarquia, crítico contra a Inquisição católica, foi crítico contra o sistema penal medieval, que, sintetizando, funcionava da seguinte maneira: havia uma denúncia anônima, em seguida, prisão cautelar, todos invariavelmente, prisão cautelar, em seguida, tortura. Para quê? Para confessar e delatar, em seguida, sentença, em seguida, execução da pena. 99% foi fogueira, foi queimado na fogueira. Assim funcionava o processo medieval, assim funcionava o processo inquisitivo. Beccaria criticou tudo isso, é um absurdo tudo isso. Isso aqui, ele diz, não condiz com a Europa. Essa Europa iluminada, essa Europa de ideias, essa Europa de avanços e progressos, não tem nada a ver a legislação penal com a cultura europeia de então, daquela época, século XVIII. Beccaria garantista é um dos Beccarias mais fantásticos que você vê no livro. É uma delícia ler Beccaria para ler o Beccaria garantista, porque ele diz, não pode processar um sujeito em processo privado, secreto, o processo tem que ser público, depois tem que ter um acusador, quem acusa não pode julgar, você não pode a mesma pessoa, tem um direito de defesa, cadê o direito de defesa?
Então, tudo isso, ler Beccaria nesses momentos garantistas, é uma coisa incrível, porque ele fala de legalidade do crime, proporcionalidade da pena, necessidade da pena, publicidade do processo, devido ao processo legal, está tudo lá. Não existe nenhum princípio que a gente estude hoje em penal e processo penal, não existe nenhum que não tenha sido falado por Beccaria. Não significa que ele tenha criado, porque ele criou pouquíssimo, mas ele soube sintetizar toda a aspiração de um Estado de Direito, 1 e 2, de um devido processo legal. Está tudo no livro de Beccaria. Eu examinei e reexaminei, item por item, linha por linha, e para dizer como ele sustentava determinado direito e como ficou esse direito na atualidade. Beccaria humanista, contra a tortura, contra a pena de morte, contra as arbitrariedades judiciais, contra o abuso da prisão cautelar, tudo isso foi Beccaria. Com uma coragem aqui, nesses pontos, impressionante, porque poucas pessoas colocavam o pescoço para ser cortado nessa época. Beccaria teve a coragem de escrever, primeiro anonimamente, a primeira edição do livro dele saiu anônima, só depois é que foi publicada a segunda edição que se publica o nome dele. Mas ele foi um garantista e um crítico extraordinário. Beccaria utilitarista, tudo deve ser avaliado pelo que é útil para a sociedade. E é então que ele avalia, inclusive, a relevância da pena para a sociedade. A pena é útil para a sociedade? Sim, ele diz, a pena é útil para a sociedade. Então, temos que adotá-la porque ela tem eficácia preventiva. Há muitas críticas contra a Beccaria por causa disso, mas essa foi a tese dele, isso foi sustentado por ele. Dois últimos Beccarias. Beccaria socialista, entre aspas, porque quem o chamou de socialista pelas suas ideias foi um padre chamado Facchini, um padre de Veneza, que foi encarregado pela igreja para analisar o livro de Beccaria. Examinou o livro de Beccaria e imputou ao Beccaria 23 delitos, entre aspas, ou seja, fez 23 acusações contra a Beccaria, 23, 7 de sedicioso e 15 de ímpio, sedicioso e ímpio, ou seja, ele estava querendo jogar ideias novas na cabeça das pessoas e, além de tudo, ele era um herege, ou seja, não acreditava nas crenças e nos dogmas religiosos. O livro, por isso mesmo, é que foi para o Index. O Beccaria socialista sustentou o quê? Sustentou as reformas socioeconômicas. Ele falou do penal, falou da pena e disse: quer prevenir o crime, reforme a sociedade e acabe com os miseráveis. Enquanto não acabar com a miséria, não se acaba com o crime. Pelo menos este crime de rua. Ele se mencionava, ele estava antenado com os crimes das ruas, roubo, furto, estupro, crime de rua. Ele não falava em crime do colarinho branco, evidentemente, porque esse conceito veio em 1939 com Sutherland. Portanto, não era a praia do Beccaria nessa época. Ele falava dos crimes de rua e falava dessa revolução de medidas extrapenais, medidas sociais, medidas econômicas. E o último capítulo dele, pode ir lá e ver. O que ele diz? Da educação. É o último capítulo. E ele começa assim, penúltimo capítulo. Ele começa assim: quer realmente prevenir delitos? Vá para a educação, eduque o povo. É a medida mais difícil, mas é a mais profícua, é a que mais traz efeitos positivos. Então, tudo isso está dito em 1764. Desgraçadamente, até hoje não cumprido. Por último, há uma crítica forte ao Beccaria burguês. Beccaria, com toda a luta dele para desmontar o processo inquisitivo precedente, Beccaria sustentou um novo processo, dizendo: tem que ter polícia, tem que ter juiz, tem que ter alguém que acuse, quem acusa não pode julgar, tem que ter defensor. E com isso, Beccaria como que planejou, estruturou todo o advento do poder punitivo novo que veio após a Revolução Francesa. Está tudo em Beccaria, está tudo ali. E a burguesia, ao assumir o poder, ela ascende, toma o poder em 1789,
a partir da Revolução Francesa de 14 de julho, sobretudo, e nesse instante, a burguesia que assume o poder, estrutura um Estado de Direito, que nós não tínhamos, os ingleses já tinham, os franceses não tinham, ainda era o Estado absolutista, corta o pescoço do rei, corta o pescoço da rainha, Maria Antonieta, tira todo mundo do poder, assume novo poder, e aí precisa do quê? Esse poder burguês que assume em 1789. Precisa de uma estrutura para botar em prática a nova justiça criminal. Precisa do quê? Polícia, cria o cargo de polícia que investiga, babá. Precisa do quê? Acusador. Ministério Público, cria Ministério Público. Precisa do quê? Defensor, cria defensoria ou estimula que os advogados venham para dentro do processo para fazer as defesas. Cria juízes independentes, não juízes nomeados pelo rei, e vai por aí fora. Toda essa burocracia, portanto, tem 200 e poucos anos. E é a burocracia que a gente vive hoje. Disso aí, polícia, MP, defesa, juiz. E o processo público, acusação, contraditório, ampla defesa, sentença, recursos. Tudo isso nasce então com um desenho fantástico. O projeto ficou tudo prontinho na obra de Beccaria. Agora, o que questionamos hoje? O que questionamos hoje é se tudo isso que Beccaria projetou, se de fato aconteceu. E aí, quando você analisa a nossa realidade do século XXI, com o que foi projetado, com o que foi sonhado, você vê nitidamente a distância enorme entre o que se escreve e o que se pratica. Logo após a redemocratização no Brasil, em 85, esperava-se o exercício de um poder que apagasse os autoritarismos históricos da nossa vida. E o que aconteceu? Veio a Constituição de 88, muitos se iludiram que essa Constituição iria realmente redesenhar as práticas do país, mas desgraçadamente é uma Constituição de muitos avanços no plano formal, com a contemplação e positivação de direitos fundamentais quase que inigualável no mundo, mas de eficácia muito restrita, especialmente frente a algumas classes sociais. E aqui é impossível estudar o direito hoje, compreender o direito hoje, sem trabalhar com as categorias de classes sociais. É impossível. Você não pode nunca dar uma aula de direito sem dizer como está estruturado o país. Porque senão você dá uma aula de direito para a Lua, para gente que vai viver na Lua. E é fácil você falar de todos os princípios constitucionais em abstrato. É lindo, é fantástico, mas vá vivenciá-lo. Veja como estão vivenciando a nossa Constituição. Você verá que a maioria, maciça maioria da população brasileira está completamente fora do Estado de Direito. Completamente. Está excluída do Estado de Direito, das regras ali que fala de liberdade, de vida, de liberdade de crença, etc. O que acontece? O que acontece é que, e esse é um vício do burguês, ao mesmo tempo que você fala em burguês, você já lembra de Marx, e aí você pode politizar o assunto. Cuidado, porque se você politiza, você entra numa armadilha maniqueísta, gosto ou não gosto, não é isso, não é politizar nesse sentido, tem que politizar no sentido dos gregos, não no sentido de Marx, para dizer o seguinte, que o burguês, ele assumiu o poder e fez coisas positivas, estruturou muitas coisas importantes e desenvolveu o capitalismo com a Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX e que houve avanços na sociedade e que nós nunca vivemos num período histórico melhor do que o atual. Tá ruim para muita gente, mas é muito melhor
do que viver naquela obscuridão do regime medieval. Melhorou agora, melhor do que antes. De qualquer maneira, a melhora não significou que você curou a febre do paciente. O paciente está com a febre de 40 graus. Você diminuindo a febre em 3 graus é um avanço, é um progresso. Ótimo ficar com 37 e não com 40. Só que eu continuo com o estado de febre. A questão é que as sociedades estão febris, porque grande parcela delas está totalmente excluída do Estado de Direito. Vivem submetidas a 2 outros estados que não tem nada a ver com o Estado de Direito desenhado por Beccaria. Quais? Ou vivem no estado de exceção, como agora, por exemplo, está vivendo o estado de exceção dos Estados Unidos, nitidamente, desde 2001, ou você vive no estado subterrâneo. No estado subterrâneo é o estado típico do Brasil, ou seja, em que as instituições funcionam parte dentro da lei e parte abaixo da lei, debaixo da legalidade. Isso é o subterrâneo. Assim pratica o Estado. E quando eu falo Estado, evidentemente, falo de incontáveis instituições. Não estou falando de uma específica. Todas praticamente violam as normas legais, ignoram o Estado constitucional vigente, ignoram os tratados internacionais. Então, em síntese, para o Brasil, não dá para falar em estado de exceção. Por quê? Porque a presidenta Dilma está decretando estado de exceção muito pontual. Decretou estado de exceção agora no Mato Grosso do Sul, decretou no sul da Bahia, decretou estado de exceção na Copa do Mundo. Várias sedes da Copa do Mundo realizaram a Copa do Mundo sob estado de exceção decretado pela Presidenta da República. E isso é algo que não está sendo noticiado, não está sendo esclarecido, mas nós estamos vivendo em vários momentos sob estado de exceção. Está previsto na Constituição, nós sabemos, estado de exceção, e aí a presidenta Dilma está fazendo uso de tudo isso. Mas em suma, para nós, a realidade é do estado subterrâneo concomitante ao estado de direito. Os dois atuam, ora observa a lei, ora não observa a lei. É assim nós vamos vivendo. De outro lado, os Estados Unidos é bem diferente. Bem diferente porque lá o estado de exceção está declarado desde 2001, após a queda das Torres Gêmeas. Aprovou-se uma lei em outubro de 2001, a Patriot Act, USA Patriot Act. Por meio desta lei que está vigente e que permite poderes, eu dou uma ideia para vocês dos poderes que esta lei permite hoje aos Estados Unidos, para contextualizar o exercício do poder no século XXI. Para onde estamos indo? Primeira possibilidade que está nessa lei: liberdade de rastreamento e de interceptações das comunicações de qualquer pessoa, especialmente telefônicas e as promovidas em redes sociais. Obama, hoje, por esta lei, tem poderes para ver qualquer comunicação nas redes sociais de qualquer habitante vivo no planeta Terra. Qualquer habitante vivo. Então, quando se vê que Obama ficou olhando os e-mails da Dilma, bem, isso é 0,0001 de 1 bilhão de e-mails que ele vê por dia de todo mundo. Quem faz esse trabalho é a Agência de Segurança dos Estados Unidos. Foi tudo denunciado recentemente por Snowden, ele inclusive não vive hoje nos Estados Unidos. É que tudo está sendo devidamente checado a título do quê? Do estado de exceção para combater o terrorismo. 2. Poderes para combater a corrupção das instituições financeiras que lavam dinheiro, inclusive no estrangeiro. Não importa se o crime é nos Estados Unidos ou fora. Se a instituição que está ali lava dinheiro, os Estados Unidos estão perseguido, punido e processando. Liberdade para prender terroristas, sobretudo estrangeiros. Novos crimes e novas penas foram criadas, agravadíssimas. Novo procedimento de contra-espionagem, suspensão de vários direitos fundamentais. Todos os cidadãos são suspeitos, sobretudo os estrangeiros. Busca domiciliar por agentes do governo sem ordem judicial. Interceptação telefônica entre advogados e clientes. A polícia americana hoje faz interceptação telefônica de todos os advogados que ela queira fazer. Todos os advogados. Ah, mas está falando com o cliente. Não existe segredo entre advogado e cliente hoje nos Estados Unidos. Não existe. Se isso está acontecendo no Rio de Janeiro e aconteceu essa semana,
Como se vê, não é uma mera coincidência. É exatamente cópia do que se faz hoje em termos internacionais. Eles censuram os meios de comunicação, podem fazer julgamentos dos suspeitos por tribunais militares secretos. Não tem nada a ver com o que o Paulo acabou de expor aqui para nós. Não existe julgamento secreto no tribunal brasileiro, militar brasileiro. Lá é tudo público, o advogado participa, você vai lá, sustenta oralmente, os votos são públicos, a gente sabe os votos deles. Nos Estados Unidos, tribunal militar secreto que julga hoje, secreto. E mais, é o presidente que diz quem vai ser julgado. E enquanto ele não diz quem vai ser julgado, está preso. Por quanto tempo? Ilimitado. Tem gente preso desde 2002, 2003, 2004. E mais, o preso não tem direito de saber a acusação. Não se informa ao preso por que ele está preso. Os presos de Guantánamo não sabem por que estão presos até hoje. Não existe acusação formal contra esses presos. Prisão preventiva por tempo indeterminado. Quem decreta? Ou a polícia ou o procurador-geral. Ambos têm poderes de decretar. Sigilo dos procedimentos, tudo sigiloso. Não existe processo público hoje, atualmente, para esse caso. Impossibilidade de constituir defensor. Não pode contratar defensor nos Estados Unidos. Os presos não podem contratar advogado. Advogado é o que o Estado nomeia. E é só ali, dentro desses tribunais militares. Os jurados da comissão militar podem condenar apenas com 2/3 dos votos. Nos Estados Unidos, todos os júris dependem de unanimidade. Aqui, basta 2/3. Unanimidade só para pena de morte. Nos demais casos, 2/3 basta. Defesa limitada. Podendo o Estado esconder da defesa provas que ameacem a segurança nacional. Então o juiz condena você com base numa prova que não lhe foi mostrada. Portanto, você não tem direito de contraditório em cima dessa prova. Sentenças irrecorríveis, não tem duplo grau de jurisdição. Poderes extraordinários para a polícia para deter pessoas e deixá-las incomunicáveis, sem ordem de juiz. Reforço e liberdade de atuação do serviço de inteligência. Restrito controle judicial dos atos executivos, nada disso passa pelo controle dos juízes. Esses atos praticados dentro do estado de exceção contra suspeitos terroristas não passa pelo controle judicial. Definição do terrorismo de forma abertíssima. Que é terrorismo? Por exemplo, atos perigosos para a vida humana que violem as normas dos Estados Unidos ou de qualquer outro estado do planeta. Isso é terrorismo. Um ato que viola qualquer norma de qualquer estado do planeta. Hoje é terrorismo. Poderes para a polícia para violar a intimidade das pessoas. Admissão de provas obtidas no estrangeiro mediante tortura. Prova mediante tortura feita no estrangeiro pode ser utilizada em processo ali. Edição de leis e atos normativos contínuos, como a lei da Patriot Act, lei de autorização para uso de força militar, lei de segurança nacional, lei de reforma da inteligência, ordem militar de 13 de novembro e vai por aí fora. Edições contínuas de leis. Depois, os estados delinquentes. Quem é o estado delinquente para os Estados Unidos hoje? Quem é o estado delinquente? Ele define, está tudo definido. São os que tratam com brutalidade o seu povo. São os que não respeitam o direito internacional. E ele respeita. E ele respeita. Que mais? São os que patrocinam o terrorismo. Os que rechaçam os valores básicos da humanidade. Quais valores da humanidade? Seriam os do capitalismo? Ou de que capitalismo estamos falando? Do capitalismo escandinavo? Que não tem nada a ver com o capitalismo americano? Que não tem nada a ver com o capitalismo brasileiro? São capitalismos distintos. Quais valores? Ainda é um Estado delinquente, o que detesta os Estados Unidos. Detestar os Estados Unidos. Qualquer semelhança com o artigo 2º do Código Penal nazista de 35 na Alemanha não é mera coincidência. Falava exatamente essas coisas. Em síntese, que nós podemos extrair de tudo isso? Que pena que Beccaria morreu. E que pena que mataram a doutrina de Beccaria. Porque você pode morrer
Mas tudo que você escreveu continua. Mas quando você morre, e também junto contigo enterram as práticas do país, aí você sepulta o cara pela segunda vez. Beccaria, todos os dias, tremelica no túmulo. Todos os dias. Ou no túmulo, ou aquela estátua dele ali em Milão, que eu visitei recentemente, uma estátua linda, maravilhosa, ele está lá. Uma homenagem a Beccaria. Foi um dos homens mais dignos de toda a humanidade. Toda a humanidade. Mas por que Beccaria, em suma, continua vivo até hoje? Para fechar com este bloco, é pelo seguinte, é que além de Beccaria crítico, garantista e que hoje não se respeita, Beccaria foi um político criminal maravilhoso. Foi o mais extraordinário político criminal do século XVIII. Olha lá, se não até o século XXI. Porque, reitero, ele dizia 3 coisas. Quer controlar o crime. E aí, política criminal, ele está sugerindo medidas para controlar o crime. Quer controlar o crime? 3 coisas. Número 1, certeza da pena. Pena tem que ser infalível. A pena tem que recair, certeza que vai ser punido. 2, pena mais suave possível. Não precisa ser drástica. Porque se ela é certa, você vai sofrer o impacto do poder punitivo. 3, medidas extrapenais, socioeconômicas e, sobretudo, educativas. Essa é a receita do Beccaria. Convenhamos, uma receita dada em 1764, se fosse seguida, hoje nós não teríamos praticamente criminalidade. E se temos criminalidade é porque não segue Beccaria. Eu então fecho assim com vocês, dou 3 modelos hoje de países que eu trago no meu livro. Fiz amplas pesquisas, inclusive várias econômicas, e tive que estudar economia desta vez. Estudei sociologia, psicologia para poder fazer esse livro. Sobretudo economia e números. Vocês vão ver muitos números. Vocês vão estranhar o meu livro. Como é que o livro de direito traz um mundo de números? Sim, trago números para mostrar o seguinte. Que, o primeiro grupo, os países de capitalismo escandinavo ou escandinavizado, estou falando do quê? Da nata do planeta hoje para se viver. Nata de tranquilidade. Estou falando do quê? Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca, Islândia. Esses são os escandinavos. Ou dos escandinavizados. Quer dizer, os que fizeram a mesma coisa que eles. Então você tem Holanda, Alemanha, Coreia do Sul, Japão, você tem Nova Zelândia, Austrália, etc. Esses países em bloco, nata do mundo, tem hoje 1 assassinato para cada 100 mil pessoas. 1 assassinato para cada 100 mil pessoas. No segundo bloco, vem os países de capitalismo avançado, mas extremamente desiguais. E o segredo dos escandinavizados é a igualdade material entre as pessoas. Igualdade absoluta não existe, mas aproxima muito. Quando você puxa todo mundo de baixo, e lá a renda per capita média de $50 mil por ano, emprego, escola, saúde, educação, puxou todo mundo de baixo, o crime baixou. 1 para cada 100 mil. Há países de capitalismo avançado, porém extremamente desiguais. Estados Unidos, extremamente desigual, perto do Brasil em termos de desigualdade. Ganha do Brasil em 6 pontos. Brasil é 0,51 e Estados Unidos é 0,45. Ou seja, é muito desigual os Estados Unidos. Então o que nós temos lá? Temos 5 assassinatos para cada 100 mil pessoas. A nata, 1. Estados Unidos, 5. Legal, 3, terceiro bloco. Países de capitalismo selvagem. Brasil, número 1. No Brasil, fazemos tudo errado. Tudo errado. Beccaria dizia, certeza do castigo, nós, severidade da pena. Aprova a lei, severidade da pena. Mas a certeza do castigo é isso que diminui a criminalidade. Dou um exemplo concreto. Lembram da lei seca em 2008? Logo que entrou em vigor,
Nós não começamos a ir sem carro pro boteco. Ou quem ia no boteco, um ficava sem dirigir, sem beber. Nós não pegamos táxi depois de beber nos botecos. E por que nós fizemos isso em 2008? E por que nós não fizemos isso a partir de 2009? Porque em 2008 houve uma fiscalização muito intensa. Houve uma decisão política do governo de fiscalizar. Se você tem certeza de que na esquina do boteco que você está, ali na esquina vão te pegar e te toma a carteira por 1 ano, 2.000 de multa e o carro teu está apreendido, você não bebe. E se beber, você não dirige. Naturalmente, porque é a certeza do castigo. Em 2009, a certeza do castigo desapareceu, porque a fiscalização caiu. Todos nós passamos a beber e dirigir outra vez. O normal. Conclusão, 2009, 40 mil mortes, 2010, 41, 2011, 43, 2012, 45 mil mortes, que saiu agora há poucos dias, do trânsito. Então, em síntese, Beccaria tinha razão. É a certeza do castigo que faz com que a gente altere o comportamento. Não é a severidade da pena. Pena severa? Pode colocar o que você quiser na lei. 2. Beccaria dizia, penas as mais suaves possíveis. As mais suaves, nós não. Penas duríssimas. É o discurso do legislativo brasileiro. É outro livro meu que está na Saraiva para sair dentro de uns 90 dias. Chama Populismo Penal Legislativo. É o estelionato do legislador em aprovar leis e penas altas, mas ele mesmo, o legislador, que pena que o Arnaldo não está aqui, porque eu iria pedir para o Arnaldo para lutar conosco, assumir essa luta junto com a gente, que é uma luta que eu falei agora, mês passado, numa audiência pública na Câmara dos Deputados. Eu disse, senhores deputados, os senhores estão fazendo tudo errado no plano criminal. Falávamos do tráfico de pessoas. Por isso que o crime não diminui no Brasil. Se os senhores deixassem de aprovar leis e exercessem o papel de vocês, de fiscal, parlamentar é o fiscal de todo ato do executivo. Se eles fiscalizassem e entrassem nas razões do porquê que a polícia só apura 8% dos homicídios no Brasil, só 8% a média nacional, se os parlamentares lutassem e partissem para cima de todos os secretários de segurança e governadores, nós poderíamos ter alguma mudança no cenário brasileiro. Mas o legislativo está acuado. E está acuado porque está deslegitimado, desprestigiado, por ser tido como corrupto. Não é o caso do Arnaldo, que a gente conhece bem. Conheço o Arnaldo, a história do Arnaldo. Eu era juiz e ele advogou na minha vara várias vezes, e portanto conheço bem ele. É uma pessoa que eu ressalvo. Mas não é a regra. A regra é a corrupção. A regra deles é a corrupção. Estão desprestigiados. Então eles não têm hoje moral de cobrar nada de ninguém. Viram um saco de pancada como viraram. Saco de pancada da mídia, que toda hora diz, os políticos não fazem nada. E saco de pancada da sociedade e dos órgãos. Dos órgãos que deveriam cumprir a lei e que vão lá cobrar mais leis. No mês passado, 4 secretários de segurança pública, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, foi tudo a Brasília. Quando eclodiu a história dos roubos, os roubos explodiram no Brasil todo, os roubos explodiram este ano. Aí os secretários, vão correndo em Brasília, mete os parlamentares na parede, vocês têm que aprovar novas leis, tem que endurecer. E eles, sem moral nenhuma, não dão uma resposta à altura para esses secretários, que tinham que dizer, voltem para suas secretarias, reestruturem suas polícias, dê vida para a Polícia Civil, que a Polícia Civil está sucateada. Isso que faz a certeza da pena. Da certeza do castigo não existe. Só trabalhamos com a severidade da pena. E por que elas são duríssimas? Para enganar o povo. Porque você ilude a população dizendo, agora tudo é hediondo. Violou criança, hediondo. Corrupção, hediondo. Tudo hediondo. Você engana a população. Você ilude a população. Ou seja, nós estamos fazendo tudo errado e, claro, não temos nada de medidas extrapenais socioeducativas. Como fazemos tudo errado, sintetizo para vocês todo errado brasileiro, o que está dando? Se você tem uma fábrica e na fábrica você colocou todo o produto errado,
No final, o produto que vai sair lá na frente é uma desgraça, esse produto. Como nós fizemos tudo errado, olha o produto que saiu. Brasil, 29 assassinatos para cada 100 mil pessoas. Recordando, nata, 1 para cada 100 mil. Estados Unidos, 5 para cada 100 mil. Brasil, 29 para cada 100 mil pessoas. É o 12º país mais violento do mundo. Atingimos 57 mil assassinatos em 2012, 45 mil mortos no trânsito, 101 mil mortes por ano. Isso dá o seguinte, mais de 8 mil mortes por mês, 276 mortes por dia. Por dia. O avião da Malaysia Airlines acaba de cair com 298. O mundo inteiro chocado com 298 vidas perdidas. Nós fazemos um avião cair por dia. Por dia. 276.